E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar num dos temas mais misteriosos e polêmicos de todos os tempos: inferno, como é apresentado na Bíblia. É isso aí. Um tema que sempre gera muita discussão, né? Muita gente tem ideias bem diferentes e, vamos ser sinceros, algumas bem criativas sobre o que seria o inferno. Com certeza. E é por isso que a gente escolheu a dedo um texto teológico para nortear nosso Deep Dive de hoje. O texto colado, especificamente a seção O que é o Inferno. Boa. Esse texto manda real sobre como a gente precisa entender a linguagem da Bíblia para desvendar o mistério do inferno. Exatamente. Porque se a gente ficar preso na interpretação literal, a gente perde a essência da mensagem, né? Total. O texto usa um exemplo bem interessante para ilustrar isso. A língua é um fogo, lá do livro de Tiago. É verdade. Imagina se a gente levasse isso ao pé da letra, todo mundo por aí soltando fogo pela boca. Isso era um caos, né? Mas é claro que isso é uma metáfora. O texto defende que muitas vezes a gente tropeça no sentido figurado da Bíblia e acaba criando uma imagem distorcida do inferno. É como tentar montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. Perfeito. E é aí que o texto colado entra em cena, mostrando como a gente pode encaixar as peças corretamente. E uma das primeiras peças que ele coloca na mesa é a questão dos termos traduzidos como inferno. É porque não é só uma palavra, né? Tem Sheol, Hades e Gehenna. E o texto manda real. Cada um tem um significado diferente. Olha só. E eu sempre achei que era tudo a mesma coisa. Pois é. Mas misturar tudo isso numa palavra só, inferno, acaba criando uma baita confusão. Então me explica uma coisa. Qual a diferença entre esses termos? De acordo com o texto, Sheol e Hades se referem a um estado intermediário entre a vida e a ressurreição final, sabe? Não é necessariamente um lugar de tormento eterno, mas um reflexo do estado da alma da pessoa no momento da morte. Entendi. Tipo uma sala de espera. Isso, uma fase de transição. Gehenna. Esse é que todo mundo imagina como inferno com fogo e tudo mais. Exatamente. Gehenna é geralmente associado ao tormento eterno, o famoso lago de fogo e enxofre. Caramba! Então é importante separar esses termos para entender direitinho o que o texto quer dizer sobre o inferno. Sem dúvida. E o texto vai além, explorando a relação entre o tormento e o estado da alma. Interessante, ele falou sobre isso. Sim. O texto argumenta que o sofrimento não vem do lugar em si, mas do estado da alma da pessoa. É como se o sofrimento fosse uma consequência das nossas ações, né? Isso aí. O texto até usa uma frase para ilustrar essa ideia. A alma é a sede das emoções, das volições e das decisões, portanto o tormento é pessoal. Nossa, profunda essa frase. Então quer dizer que o inferno, seja lá qual for a sua forma, é uma experiência individual moldada pelas nossas escolhas. Exatamente. E para sustentar essa visão, o texto mergulha em algumas passagens bíblicas. Legal. Quais passagens ele analisa? Ele começa com Tiago 3,6, aquele versículo que fala sobre a língua ser um fogo. Entendi. Ele usa essa passagem para mostrar como a interpretação literal pode distorcer o significado real. Isso mesmo. Mas além disso, ele conecta a ideia do poder destrutivo das palavras com as consequências que elas podem ter, e aí ele traz o conceito de Gehenna, o fogo eterno. Então, mesmo falando da língua, o foco está nas ações da pessoa e não no inferno em si. Exatamente. E essa linha de raciocínio se repete na análise de outras passagens. Que legal. Qual a próxima passagem que ele examina? Em seguida, ele vai lá para o Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Nessa passagem, Cristo diz: Eu sou que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Uau, que frase forte. Mas como ele interpreta isso em relação aos diferentes conceitos de inferno? Ele destaca que a palavra inferno, nesse versículo, no grego original, é Hades, ou seja, Cristo está afirmando seu domínio sobre o reino dos mortos, o lugar para onde as almas vão antes do julgamento final. Então não é o inferno literal, mas sim o poder de Cristo sobre a vida após a morte, incluindo esse estado intermediário de Hades. Exatamente. E isso nos leva a outro conjunto de versículos que o texto analisa. Tô curioso? Atos capítulo 2, versículos 27 e 31. Esses versículos falam sobre como Deus não abandonou a alma de Cristo no Hades, nem permitiu que seu corpo se deteriorasse. Interessante. E como ele relaciona isso com o inferno? Ele argumenta que esses versículos, usando o termo Hades novamente, se referem à ressurreição daqueles que são justificados em Cristo. Então, assim como Cristo, as almas dos crentes não ficam presas no Hades, mas são elevadas para a vida eterna. Isso aí. E o texto reforça essa ideia com Colossenses 3,3, que diz: Pois vocês morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, para quem crê em Cristo, a verdadeira vida está com ele, mesmo após a morte física. Exatamente. E para fechar com chave de ouro, ele traz Romanos 6,8-10.
O que esses versículos dizem? Eles enfatizam que quem morreu com Cristo também viverá com ele. E a morte não tem mais poder sobre ele porque Cristo ressuscitou e não morre mais. Então, mais uma vez, o foco está no poder da fé em Cristo, que transforma completamente a experiência da morte e da vida após a morte. Com certeza. E isso nos leva a um ponto crucial que o texto levanta: a resistência que existe em aceitar a verdade da morte e ressurreição com Cristo. É como se a gente tivesse medo de desapegar da vida terrena, mesmo sabendo que a verdadeira vida está em Cristo. E essa resistência, segundo o texto, pode nos levar a distorcer as escrituras para que elas se encaixem nas nossas crenças e medos. Caramba, que reflexão profunda. E aí a gente cai na armadilha de tentar moldar a verdade divina ao nosso gosto, em vez de nos deixar transformar por ela. Exatamente. É um convite para a gente refletir sobre como a gente se aproxima da Bíblia, especialmente quando o assunto é tão complexo quanto o inferno. É verdade, a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa armadilha, né? Mas, e aí, como a gente pode se aproximar da Bíblia de jeito mais humilde, mais aberto, principalmente quando a gente está lidando com um tema tão pesado como o inferno? O texto colado dá umas dicas importantes para a gente. Ele fala da importância de estudar as línguas originais da Bíblia, de mergulhar no contexto histórico e cultural, de pedir a direção do Espírito Santo. Faz sentido. Não é só ler por ler, né? Não mesmo. É como se a gente estivesse aprendendo a decifrar um mapa antigo, sabe? Usando todas as ferramentas que a gente tem para encontrar o caminho certo. Entendi. É preciso ir além da superfície, né? Mergulhar de cabeça nos ensinamentos, questionar, refletir, deixar a mensagem da Bíblia nos desafiar e transformar nossa forma de pensar. Exatamente. É como se a gente estivesse escavando as profundezas da sabedoria divina, buscando tesouros escondidos que podem iluminar o nosso caminho. E nesse processo a gente pode até descobrir que nossa visão sobre o inferno, sobre o amor e a justiça de Deus se amplia e se aprofunda de uma maneira que a gente nunca imaginou. Com certeza. É como se a gente estivesse expandindo os horizontes da nossa alma, abrindo espaço para novas perspectivas, novos entendimentos. É verdade. Mas o mais importante é lembrar que essa busca pela verdade é uma jornada, né? Um processo de aprendizado e crescimento que nunca termina. Sem dúvida, não se trata de encontrar todas as respostas, mas de cultivar a curiosidade, a humildade, a disposição de se deixar transformar pela palavra de Deus. E essa jornada, como o texto mostra, pode nos levar a uma fé mais profunda, a uma gratidão maior pela graça de Deus e a um olhar mais compassivo para a comunidade. É isso aí. E por falar em jornada, a gente já falou de Tiago 3,6, Apocalipse 1,18 e os versículos de Atos. Mas o texto colado analisa outras passagens também, né? Sim. E também menciona Hebreus 9,27, que diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa passagem é forte, né? E o texto usa ela para reforçar a ideia de que existe um julgamento final depois da morte, e é esse julgamento que decide o destino da alma. Então quer dizer que não é Deus quem manda as pessoas para o céu ou para o inferno, mas sim as escolhas que cada um faz durante a vida. Exatamente. A gente volta naquele ponto que o texto já tinha destacado. A alma como centro das nossas emoções, escolhas e, no fim das contas, do nosso destino. É como se a gente fosse o escultor da nossa própria alma, né? Moldando ela através das nossas ações, das nossas decisões. Perfeito. E aí ele se depara com aquela questão que o texto levanta no final. A resistência que muita gente tem em relação à ideia da morte e da ressurreição com Cristo. A gente meio que se apega à vida aqui na Terra, né? Mesmo sabendo que a verdadeira vida está em Cristo. Pois é. E essa resistência, como o texto argumenta, pode nos levar a distorcer a mensagem da Bíblia, a interpretar os textos de um jeito que se encaixe nos nossos medos, nas nossas crenças. É como se a gente tentasse moldar a verdade divina, a nossa imagem e semelhança, em vez de se deixar transformar por ela. Exatamente. Mas, e aí, como a gente escapa dessa armadilha? Como a gente pode se aproximar da Bíblia com mais humildade, com mais abertura, principalmente quando o assunto é tão complexo quanto o inferno? Boa pergunta. O texto colado dá algumas pistas, né? Ele fala da importância de estudar as línguas originais, mergulhar no contexto histórico e cultural, buscar a orientação do Espírito Santo. É como se a gente estivesse aprendendo a decifrar um mapa antigo, sabe? A gente precisa usar todas as ferramentas que a gente tem para encontrar o caminho certo. Entendi. Não é só ler a Bíblia por cima, né? É preciso ir a fundo, questionar, refletir, deixar que a mensagem dela nos desafie e transforme nossa forma de pensar. É isso aí. É como se a gente estivesse escavando as profundezas da sabedoria divina em busca de tesouros escondidos, sabe? Tesouros que podem iluminar o nosso caminho. E nesse processo, a gente pode até descobrir que nossa visão sobre o inferno, sobre o amor e a justiça de Deus, se expande, se aprofunda de um jeito que a gente nem imaginava. Sem dúvida. É como se a gente abrisse a nossa mente para novas perspectivas, novas compreensões. É verdade. Mas o mais importante é a gente ter em mente que a busca pela verdade é uma jornada, né? Um processo de aprendizado que nunca termina. Verdade.
Não se trata de encontrar todas as respostas, mas de manter a curiosidade, a humildade, a disposição de se deixar transformar pela palavra de Deus. E essa jornada, como o texto mostra, pode nos levar a uma fé mais forte, uma gratidão maior pela graça de Deus e um olhar mais compassivo para a humanidade. É isso aí. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim do nosso Deep Dive sobre o conceito de inferno explorado pelo texto colado. Esperamos que essa jornada tenha aberto a sua mente para novas perspectivas sobre esse tema tão complexo. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo Deep Dive. Valeu!